paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos saúda sou eu mesmo, evangelista Wellington Leal. Amém, irmãos? Vamos estar ouvindo hinos espirituais. Daqui a pouco retornaremos para uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Deus vos bendiga, amada igreja. Reflita na letra deste hino, amém? Amém, amada igreja, louvado seja Deus. Mais uma vez, cumprimento a todos os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus vos bendiga, amada igreja. Amém, louvado seja Deus. É bem assim mesmo, irmãos, como a letra deste louvor estava falando conosco. O homem ele tem um tempo para tudo, mas quando se trata das coisas do Senhor, o homem não tem tempo para Deus. Louvado seja Deus. Mas bem-aventurado o irmão, a irmã, o varão, amém, que busca os retos caminhos do Senhor. Porque somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Salvador fora de nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus, glórias a Deus. Eu gostaria que todos os irmãos viessem abrir a sua Bíblia, juntamente com a minha, no livro do profeta Isaías, filho de Amós, capítulo de número 59, versículo de número 2. Louvado seja Deus. Irmãos, pegue a sua Bíblia, amém? O crente não pode andar sem a sua espada, porque a palavra de Deus, ela é uma espada afiada, que penetra na divisa das junturas e medulas, amém? Na divisa da alma e do espírito. A própria palavra do Senhor nos diz isso para nós, amém? Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Livro de Isaías, capítulo de número 59. Glória a Jesus. Capítulo de número 59, versículo de número 2. Quantos já acharam a palavra de Deus, diga amém. Aleluia, louvado seja Deus.
que diz assim, Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem... Aleluia. Peraí, eu não estou conseguindo enxergar. Glória a Jesus. Vamos lá, que aqui a Bíblia está faltando iluminação, aqui a Bíblia está curvada, eu não estou enxergando. Vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém, irmãos? Glória a Jesus. As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o Senhor. Glória a Jesus. Sim, e os nossos pecados também da mesma maneira. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Ele faz que o Senhor venha cobrir o seu rosto para que Ele não venha nos ouvir as nossas humildes orações. Amém? É o que a palavra de Deus nos diz para nós nessa tarde. Reflita nessa palavra da parte do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos estar aqui, irmãos, meditando na palavra de Deus, a qual o Senhor, glória a Deus, Ele diz para nós: louvado é o Espírito Santo de Deus, louvado seja o Espírito Santo. Se nós olharmos, irmãos, para dentro da palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 59, nós vamos ver, glória a Deus, aleluia, qual o Senhor Ele fala para nós, que as nossas transgressões, que as nossas iniquidades, elas fazem divisão entre nós e o Senhor. Porque os ouvidos do Senhor, sim, Ele está inclinado para ouvir a oração do seu servo, da sua serva. Mas os pecados, irmãos, as transgressões e iniquidades, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ainda que nada pode nos fazer separar do amor de Deus, senão os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Amém? Porque Deus, Ele ama o homem, Deus, Ele ama a mulher, pois Ele não ama o pecado. Amém? Para nós se achegar perante o Senhor, nós temos que tomar uma grande atitude de deixar os rudimentos antigos, porque um pouco de fermento levida toda a massa, segundo a palavra de Deus. Por isso, irmãos, aleluia, a Bíblia diz para nós nos despir do velho homem e nos renovar do novo homem, cujo é renascido do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas nesses últimos dias, porque já não tem mais a cautela, já não tem mais o cuidado de examinar a palavra de Deus, para ver o que o Senhor, Ele nos orienta. Porque, glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz para nós, no livro de Coríntios, capítulo número 3, aleluia, a partir do verso 16 a seguir, que nós somos o templo, aleluia, da morada do Espírito Santo de Deus. E aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que somos nós, é santo. Deus, Ele não habita, irmãos, aleluia, nas quatro paredes. Amém? Deus não habita em casa feita por mãos humanas, mas Ele habita em nós, porque foi Ele que nos fez sua imagem e semelhança. Assim como no livro de Gênesis, ali está nos dizendo para nós, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Para prestar adoração ao Senhor. Foi para isso que nós nascemos, para cultuar ao Senhor, para bendizer o seu nome, para que nós viéssemos chamado de povo seu, e que nós, miseráveis pecadores, viéssemos a reconhecer o nosso Deus. Amém? Viéssemos a reconhecer o Senhor como nosso Deus, e nós passaria a ser povo seu, chamado filhos de Deus agora. Amém? Louvado seja. Mas nós vemos que desde antigamente o povo ali se voltava às coisas, aos costumes, a qual não convinha, aos costumes, a qual era reprovado pelo Senhor. De tal maneira que o Senhor Ele reprova o seu próprio povo de Israel, porque ali começou a levantar deuses,
Amém? Começou a levantar deuses pagãos, deuses estranhos, a qual causou o furor e a ira de Deus, de tal maneira que Deus veio despossar o seu povo da herança, lançando o povo de Deus, o povo de Israel, as 11 tribos. Aleluia, louvado seja Deus, perante os assírios. E ainda assim Deus exilou o seu próprio povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, exilou 70 anos de servidão ali no rei Nabucodonosor em Babilônia, porque o povo andou nas apostasias, nas heresias, andou ali, glória a Deus, criando deuses firmados com as mãos, a qual causava a ira do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, aleluia, glória a Deus, que esses dias não é diferente. Talvez muitas pessoas elas sabem que essas coisas de idolatria causam a ira de Deus, mas não é somente a idolatria de imagem, de fundição, de escultura, mas também é a idolatria de homens, idolatria, glória a Deus, de cantores famosos, de homens com fama, de homens de status social. Essas coisas causam a ira de Deus, louvado seja Deus. E os idólatras, a Bíblia diz para nós que será lançado no lago de fogo e enxofre. Louvado seja Deus. Mas, irmão Hélito, louvado seja Deus. Nós não somos, aleluia, adoradores de homem, nós não somos idólatras, nós não adoramos homens. Aleluia, mas quantas pessoas nós vemos, irmãos, digamos assim, para que os irmãos possam compreender. Louvado seja Deus, quantas pessoas estão aí dentro das igrejas, louvado seja Deus, chamando esses pregadores de nome e a igreja lota, mas quando é aquele irmãozinho que é humilde, que é simples, que talvez não sabe nem ler nem escrever direito e vem para pregar, não vai quase ninguém, isso é pura idolatria, e a Bíblia diz que os idólatras ficarão de fora naquele dia. Aleluia, até mesmo cantores, talvez que tem fama, que tem, meu Deus, aleluia, fama em todo o Brasil, em toda a terra. Ali até mesmo, quando eles vêm cantar nas igrejas, cobram um absurdo, arrasta multidões, mas vem aquela irmãzinha simples para cantar o mesmo hino, aleluia, e não vai ninguém, louvado seja Deus. Pura idolatria, irmãos, louvado seja Deus. Nós temos que sim somente adorar o Senhor, somente bendizer ao nosso Deus, ao nosso Criador. Aleluia, nós não podemos de maneira nenhuma ficar debaixo do jugo da servidão. Não podemos de maneira nenhuma ficar, louvado seja Deus, de qualquer maneira na presença do Senhor, porque se nós ficar de qualquer maneira na presença do Senhor, o próprio Deus, ele nos rejeita, irmãos. Como o Senhor, ele fala, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, se não me engano, a igreja de Laodiceia, porque não és quente e não és frio, vomitar-te-ei da minha boca, louvado seja Deus. O Senhor, ele não suporta pessoas que são mornas. Aleluia, porque ainda assim, se nós for quente, se nós for realmente fervoroso na presença de Deus, nós somos aprovados. Se nós formos, aleluia, até mesmo frios na presença de Deus, somos reprovados, mas nós não podemos ser morno, porque se nós formos morno, um pé talvez na igreja, um pé no mundo, nós somos reprovados, louvado seja Deus, perante o Senhor. De tal maneira que Deus, ele vem nos rejeitar, aleluia, mas Deus, ele não rejeita ninguém, irmão Hélito. Deus, ele rejeita, irmãos, aleluia. Se nós olhar para a palavra de Deus, Deus, ele rejeitou o seu povo. Amém? De tal maneira que Deus, ele vem dizer, aleluia, porque o povo estava perecendo por falta de conhecimento, porque tinha rejeitado o Senhor, e porque rejeitou o Senhor também rejeitou o povo, de tal maneira que 70 anos o povo ficou exilado na terra de Babilônia, de tal maneira, glória a Deus, aleluia, que o povo ali, louvado seja Deus, cometeu as apostasias, as coisas terríveis, que foi arrancado de diante da sua herança, a qual o Senhor tinha dado e prometido a Abraão, seu servo, no princípio, louvado seja Deus. Louvado é o Espírito Santo. Meus irmãos, nós vemos que as coisas é muito sérias, louvado, as coisas de Deus, ele é muito séria, louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Se nós olharmos para dentro da palavra, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma nós servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que morreu no alto daquele Gólgota, ao terceiro dia reviveu dentre os mortos, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar debaixo da servidão, do jugo, aleluia, porque verdadeiramente a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade ela foi nos dada por Cristo Jesus. Mas não é porque nós estamos na graça que nós devemos ficar debaixo do pecado, assim como diz Paulo. Aleluia, porque estamos na graça, ficaremos nós debaixo do pecado? De modo nenhum.
Louvado seja, nós temos que estar, irmãos, na presença do Senhor em verdade, em espírito, em sinceridade, vivendo uma nova vida, debaixo da graça, uma vida, louvado, santa perante o Senhor, santa no corpo, na alma e no espírito. Nós temos que ter uma conduta perante o Senhor. Nós temos que ter uma intimidade, buscar incessantemente a presença do Espírito Santo, porque nós sabemos que a cada dia que se passa, a vinda do Cordeiro de Deus está muito próxima na face da terra. Só não vê quem não quer ver, louvado seja Deus. E para nós, irmão, naquele dia, está diante do Senhor, está à direita do Senhor e ouvir da parte do Senhor, aleluia, entrar e possuir aquilo, aleluia, que é preparado para vós desde a fundação do mundo. Nós temos que guardar a palavra de Deus, guardar o mandamento que o Senhor nos deu, aleluia, que o próprio Senhor Jesus ele nos deu para nós. Que mandamento é esse, irmão? É amar o teu próximo como a ti mesmo, aleluia. Agora, e também guardar os mandamentos que Deus ele deu a Moisés, que é, Deus, aleluia, louvado seja Deus, que ali honrará o teu pai e a tua mãe, aleluia, amará o teu próximo como a ti mesmo, que é não furtarás, não roubarás, não, aleluia, cobiçarás as coisas do teu próximo, nem a mulher, nem o animal, nem nada do tipo do teu próximo. Não falará falso testemunho, aleluia, porque 7 coisas o Senhor abomina, 6 coisas o Senhor abomina, e a 7ª, aleluia, a sua alma odeia. Que é, Deus, aleluia, aquele ou aquela que semeia contenda entre os irmãos, aleluia, louvado seja Deus, para ficar bem claro para os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E nós vemos, irmãos, aleluia, que muitos estão debaixo do pecado e Deus não pode ouvir a oração dos tais, porque não tem um coração sincero e arrependido perante o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz para nós, aqui no livro de Isaías 59, aleluia, que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. O Senhor, irmãos, ele jamais quebra a sua aliança para com o seu povo. O Senhor, ele jamais, louvado seja Deus, ele vai quebrar a sua aliança para com o povo. Mas o povo muitas das vezes quebra a sua aliança para com o Senhor por motivos banais, quebra a sua aliança por minutos de prazeres, por minutos que passam em vão, glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que aquele que ama, aleluia, as coisas dessa terra, o amor de Deus não está nele, porque aquele verdadeiro, aquela mulher verdadeira, aquele cristão verdadeiro, louvado seja Deus, ele não anda segundo os rudimentos da terra, ele não ama o mundo, mas ele ama a Cristo, ele ama a palavra, ele ama a verdade, e não foge da verdade, louvado seja Deus. Se nós olharmos nos dias de hoje, irmãos, nós vamos ver que muitos e muitos irmãos, que muitas e muitas pessoas, elas têm ido na igreja não para ouvir o que Deus quer falar, mas para ouvir aquilo que os seus corações querem ouvir. Amém? Louvado seja Deus. E tem muitas pessoas, até mesmo hoje, chamada cristã, que se ela ouvir uma palavra, glória a Deus, aleluia, da parte do Espírito Santo de conserto, de repreensão, o seu coração ali se entristece porque não quer ouvir uma palavra como essa. Mas a Bíblia diz para nós, aleluia, glória a Deus, que a correção ela é o caminho da vida, louvado seja Deus. Amém, louvado é o Espírito Santo. E por isso nós temos que dar muito valor na presença do Espírito Santo. Não podemos de maneira nenhuma ficar debaixo de servidão, ficar debaixo do jugo. Aleluia, louvado seja Deus. Não podemos de maneira nenhuma, irmãos, aleluia, dar ocasião à carne, porque a carne, aleluia, louvado seja Deus, se nós se inclinar para as obras da carne, se nós se inclinar, louvado seja Deus, para fazer as vontades da carne, que é, Deus, aleluia, imoralidade sexual, lascívia, fornicações, aleluia, glutonarias, iras, pelejas, facções, homicídios, bebedices e coisas terríveis semelhantes a essa, aleluia, louvado seja Deus, não herdará o reino do Senhor. Por isso nós temos que a cada dia estar na presença do Senhor, guardando a sã doutrina do corpo, da alma e do Espírito, guardando o nosso coração, onde a palavra também diz que o nosso coração é entrada e saída da vida. Se o nosso coração estiver enraigado na face da terra, pode ter certeza que todo o nosso corpo, todo o nosso ventre vai estar contaminado com as coisas terrenas. E se nosso coração estiver contaminado com as coisas terrenas, pode ter certeza, louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo que se Jesus em nós fica, porque nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, porque a Bíblia diz, Colossenses 3, capítulo 1,
Versículo 1 que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai agora nas coisas que são dos céus, aonde Cristo está sentado. Aleluia, buscai as coisas que são dos mais altos céus. Porque, irmãos, a Bíblia diz isso para nós, para que nós viesse, aleluia, a refletir acerca dessa questão, para que nós viesse a buscar e pensar nas coisas que são do céu, para buscar, aleluia, o reino do Senhor, para buscar a presença do Senhor, para não buscar riquezas passageiras, mas para buscar a presença do Senhor, para buscar o Espírito Santo, a qual habita em nós corporalmente. Meus irmãos, fuja daqueles falsos profetas que falam, aleluia, o Senhor, Ele só quer o coração. Louvado seja, mas a Bíblia, ela diz para nós, é bem clara, que nós somos o templo da morada do Espírito Santo. Se nós destruir o templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá, porque o templo do Espírito Santo que somos nós é santo. O Senhor, Ele não quer só o coração, mas Ele quer o coração e todo o corpo, porque a Bíblia diz para nós, Colossenses capítulo 2, aleluia, verso 4, 5 a seguir ali, aleluia, louvado seja Deus, se eu não me engano, 5 em diante, amém? Louvado seja Deus. Que toda a plenitude da divindade, ela habita em nós corporalmente. O apóstolo Paulo vem nos instruir para nós nos apartar dos tais de homens que, aleluia, falam com suas filosofias humanas, com vãs palavras lisonjas, aleluia, que quer enganar o coração do simples e humilde. Mas nós temos, irmãos, que ter essa convicção, abrir bem nossos olhos, buscar em oração, buscar em santificação. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Por que Deus operava antigamente? Porque o povo não dava ocasião à carne, porque o povo não ficava atrás de Facebook, de WhatsApp, não ficava atrás de Instagram, dessas coisas banais, coisa terrível, que tira o foco. Louvado seja Deus. De primeiro era a televisão, irmão, mas hoje é o celular. Louvado seja Deus. Nós temos que passar mais tempo em oração, mais tempo em santidade, em jejum, passar mais tempo buscando a presença do Senhor, talvez 1 hora, 2 horas, 1h30 em oração. Louvado seja Deus. Ali, quem sabe 12 horas em jejum, buscando a presença do Senhor, porque isso agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. Passar mais tempo na sua presença, orar nas madrugadas, orar, glória a Deus, mais Moelito. Eu trabalho, louvado seja Deus, eu preciso levantar cedo. Meu irmão, nosso descanso não é aqui na terra, nosso descanso é no céu. Nós temos que se esforçar, porque o reino do Senhor, ele é conquistado à força, não é para quem quer, é para quem conquista, é para quem se esforça. Louvado seja a mesma coisa. Ali muitas vezes o homem, como nós estamos ouvindo o louvor no começo desse hino, muitas das vezes o homem tem tempo para tudo, mas para as coisas de Deus ele não tem tempo. Muitas das vezes o homem dá um jeito, aleluia, quando ele quer alguma coisa, de tirar o seu tempo, talvez um tempo de dormir, para ele poder correr atrás daquilo que ele quer, que ele almeja. Mas para as coisas de Deus não tem tempo, deixando Deus, digamos logo assim, lá no último da fila, sendo que Deus ele tem que ficar em primeiro lugar em tudo em nossa vida. Aleluia, se nós não colocar Deus em tudo em nossa vida, nós somos reprovados por Deus, e falo isso com toda autoridade e certeza. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele não reprova ninguém, mas a Bíblia diz para nós, aleluia, que Deus ele reprova ali aquele povo da igreja de Laodiceia, que não era frio e não era nem crente, e Deus ele falou ali na sua palavra que ele ia vomitar os tais da sua boca. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus ainda ele continua o mesmo, irmão, porque a sua palavra é fiel para nos dizer para nós: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. São palavras de Jesus, são palavras do Senhor. Aleluia, tanto é que Deus, nosso Criador, nosso Redentor, fica 400 anos sem falar com a terra, em silêncio, devido à rebeldia, devido à incredulidade, devido às abominações, prevaricações e coisas terríveis, coisas, aleluia, louvado seja que somente o falar é torpe. Homens que estavam ali, glória a Deus, aleluia, mudando o uso natural, aleluia, louvado seja Deus, propagando o homossexualismo já naquela época, porque essas coisas terríveis já vinham desde lá da época de Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. E nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo ele traz tradições, ele traz doutrinas ali que ele ensina para os discípulos, a qual os discípulos ensinam para nós, na Santa Bíblia, ali, a partir, aleluia, louvado seja Deus, de Atos capítulo 2, a seguir ali no dia de Pentecoste, ali o Espírito Santo vem trazer as doutrinas para nós seguir. Amém, louvado seja Deus, onde os fariseus chegam perante o povo e começam a dizer que eles estavam todos embriagados.
Mas ali, glória a Deus, homens que eram o quê? Aqueles fariseus, doutores da lei, homens que conheciam a lei de Moisés. Conhecia e decorava toda a lei, mas não praticava, porque os seus lábios adoravam a Deus, mas o coração estava longe de Deus. E quantos, irmãos, aí hoje em dia são religiosos, que adoram a Deus com o lábio, mas o coração está contaminado. Contaminado com a prostituição, contaminado com a fornicação, com os pensamentos de maldade, de malícia, contaminado com a cobiça nas coisas do próximo, com a inveja, contaminado com o mundanismo, contaminado, glória a Deus, aleluia, com todas as coisas da terra, louvado seja Deus. Tanto é que se nós for olhar hoje, aleluia, é difícil a gente pregar para cristãos, porque se nós, aleluia, louvado seja Deus, for pregar nas igrejas, muitas pessoas que já começam a ouvir a palavra de Deus, já começam a torcer o nariz, porque querem ouvir, aleluia, louvado seja Deus, bênçãos e vitórias, chaves e coisas terríveis, mas Jesus Cristo, ele não pregava a chave para ninguém, aleluia, assim também como João Batista não pregava, louvado seja Deus, que Deus ia abençoar ninguém, mas pelo contrário, para que o povo viesse a se arrepender, porque o Senhor havia de vir, louvado seja Deus, para endireitar as veredas, para o caminho do Senhor. E nós estamos nessa terra também, irmão, como profeta do Senhor, assim como João Batista, assim como Jeremias, com Elias, que era perturbador de Israel, porque ali se levantava e pregava a mesma palavra do Senhor, contra aqueles homens de Baal, contra Jezabel e Acabe, louvado seja Deus, aleluia, louvado é o Espírito Santo. E da mesma maneira somos nós nos dias de hoje, temos nos empenhado, nos esforçado, trazendo a aplicação da palavra, louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo, vivendo o que nós temos pregado, louvado seja Deus. Não somos perfeitos porque nós também temos nossos erros, precisamos a cada dia nos consertar, cada dia mais na presença do Senhor, mas graças a Deus o Senhor tem nos capacitado de viver aquilo que nós estamos pregando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz bem clara para nós, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus, que os nossos pecados ele faz divisão entre nós e Deus. Por isso nós temos que se apartar da aparência do mal. Se apartar, glória a Deus, aleluia, dos pecados. O que é pecado, irmão Hélito? O que é pecado? Esses saltos altos. Louvado seja Deus, que muitas igrejas ficam aí. Aleluia, mas é 4 dedos. Se não pode, meus irmãos, salto bem alto, também não pode 4 dedos. Se não pode, glória a Deus, aleluia, o salto aí de 10 centímetros, também não pode, o aleluia de 3, 4 centímetros, não pode. Porque se não pode um, não pode o outro. Porque se pode, aleluia, de 4 centímetros, também pode o de 10. Amém? Louvado seja Deus, ou pode tudo ou não pode nada. Ou tem que ser assim o evangelho, irmão, é assim sim ou não. Porque o que passar disso é procedência maligna, isso aí já é obra de Satanás. Amém? Aleluia, muitas pessoas ficam nessas aí de calça comprida. A mulher não tem o direito, a autoridade de usar calça comprida. Amém? Pode ser para trabalho o que for. Se puder usar no trabalho, também pode usar na rua. Essa é a grande realidade. Porque se não pode usar na rua, também não pode usar no trabalho. Amém? Eu não apoio essas coisas, aleluia, louvado seja Deus, porque nós somos justos e corretos, porque a palavra de Deus, aleluia, ela fala para nós andar na vereda do Senhor. Não concordo, louvado seja Deus, é dessa maneira. Aleluia, pede direção a Deus, meus irmãos. Se você está nessas práticas aí, usando salto, usando calça comprida, batom, maquiagem, tudo as roupa apertada, roupa que propaga a lascívia, a prostituição, desfaça disso hoje, porque o Senhor não está te aprovando. Aleluia, se Jesus vir, você fica, louvado seja Deus. Louvado é o Senhor. Quantas pessoas têm sido reprovadas pelo Senhor, quantas pessoas têm sido rejeitadas pelo Espírito Santo, quantas pessoas que o Espírito Santo já não habita mais, porque deixou a vaidade entrar no coração, deixou, glória a Deus, aleluia, progressiva entrar no coração, deixou, glória a Deus, aleluia, esse pó aí. Aleluia, louvado seja, consagrado a Satanás. Esses dias me mandaram um vídeo para mim, irmãos. Louvado seja Deus. De uma mulher que tinha comprado ali um kit de maquiagem. No kit de maquiagem estava escrito Lúcifer. Aleluia, vocês estão usando essas porcarias aí, passando na cara de vocês, fazendo a cara de vocês da imagem e semelhança de Satanás. Porque aleluia, louvado seja Deus, a imagem e semelhança do Senhor é santa. Quando nós nascemos na face da terra, nós não temos batom, maquiagem, brinco e nada do tipo. Para as mulheres, louvado seja Deus. E quando as crianças também nascem, aleluia, são aleluia, imagem e semelhança do Senhor. Você, meu irmão, que fica aí indo, louvado seja Deus, para academia, para querer ficar forte, para trazer a prostituição, para querer chamar a atenção das irmãs, para querer, glória a Deus, aleluia, ali inchar seu ego. Pare com isso, desfaça dessas práticas, aleluia, vai orar, vai buscar a presença do Espírito Santo, porque senão, aleluia, louvado seja Deus, pode falar o que for, mas a presença do Espírito Santo não é com você, louvado seja Deus, porque a presença do Espírito Santo, ela é com os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, que buscam, andam na verdade, na sinceridade perante o Senhor.
porque o que agrada ao Senhor não é, aleluia, sabedoria humana, não é, glória a Deus, aleluia, uma aparência bonita exterior, não, mas é um coração puro e sincero, um coração quebrantado e uma fé na presença do Senhor. Isso é que chama, aleluia, a atenção do Senhor, um coração puro e sincero. Não adianta nada, louvado seja Deus, você andar na doutrina também, minha irmã, meu irmão, louvado seja o teu coração está longe da presença do Senhor. Não adianta você estar doutrinado no teu corpo e a tua alma, o teu espírito, o teu coração e os teus pensamentos não estão na doutrina. Tem que colocar a tua casa em ordem, tem que trazer o coração para a presença do Senhor. Assim como você está na doutrina do corpo, da alma e do espírito, tem que trazer o coração na doutrina, tem que trazer a mente na doutrina, tem que orar e buscar a presença do Senhor. Louvado é o Espírito Santo, louvado seja Deus. É dessa maneira, meus irmãos, não há para onde fugir, não há para onde se esconder da presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia ela é bem clara dizendo para nós, aleluia, louvado seja Deus, para nós guardar nossa santidade perante o Senhor. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque aqueles que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E sabemos que se nós deixar a verdade de Cristo para seguir a mentira, aleluia, nós se apostatamos da fé e o Espírito Santo automaticamente sai de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem que desfazer, meus irmãos, dessas camisas de time de futebol aí, tem que desfazer dessas coisas mundanas aí. Desfazer dessa televisão. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, glória a Deus, essas coisas, aleluia, louvado, são pedra de tropeço no caminho dos verdadeiros, dos crentes, dos fiéis na presença de Deus. E se você permanecer nessa situação, no erro, glória a Deus, aleluia, louvado é o Espírito Santo, esses pecados vão encobrir, aleluia, louvado seja a tua voz, e Deus não vai poder te ouvir. Louvado seja Deus. A não ser que você se arrependa verdadeiramente, no corpo, na alma e no espírito, louvado com todo o teu coração, com todo o teu ser, e peça perdão e desfaça e toma uma atitude na presença de Deus, aí Deus vai te ouvir. Mas se você tiver um coração altivo, se você, glória a Deus, aleluia, for dessas pessoas, aleluia, louvado seja o que ardentemente deseja já praticar o mal, praticar as abominações, pode ter certeza que você é uma pessoa, um cristão rejeitado na presença do Senhor, é um cristão reprovado. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas enquanto, irmãos, o Senhor Jesus não voltar para buscar o seu povo, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ainda há uma esperança, porque a Bíblia diz para nós em Jeremias 18, ali acerca da olaria, acerca do oleiro, a qual estava fazendo um vaso e o vaso se quebra na mão do oleiro, de tal maneira que aquele oleiro, ele volta a fazer um vaso novo conforme era bom a fazer nos seus olhos. E ele começa a fazer novamente. E da mesma maneira é nós, muitas das vezes nós, aleluia, por sermos pecadores miseráveis, temos nosso momento de fraqueza, aleluia, louvado seja Deus, a qual nós fraquejamos também. Mas a olaria ainda está na terra, que é o Espírito Santo, para nos moldar da maneira a qual, aleluia, convém agradar a Deus. Aleluia, louvado seja o Espírito Santo. Se você errou, se você pecou, se arrependa na presença de Deus. Se arrependa, porque ainda há tempo de ser remodelado na presença de Deus. Se você, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, até mesmo fez algo ao qual não foi do agrado do Senhor, ainda há uma esperança para a tua alma. Mas você tem que se arrepender. Você não pode de maneira nenhuma permanecer no erro. Você não pode, glória a Deus, aleluia, de maneira nenhuma ficar achando, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, louvado seja Deus, eu usar um short, eu usar uma camiseta regata, não tem nada a ver de eu fazer um desenho no meu corpo, uma tatuagem sobre o meu corpo. Não tem nada a ver eu estar fazendo sexo fora do casamento. Não tem nada a ver, louvado seja, eu andar sem camisa na rua. Não tem nada a ver eu ir na praia, não tem nada a ver eu ir no cinema, não tem nada a ver eu fazer isso, eu fazer aquilo. Sim, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Se você ficar com essa palavra, não tem nada a ver, naquele dia, Deus vai te falar uma palavra para você naquele dia. Apartai-vos de mim para o fogo do inferno, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, as nossas iniquidades faz divisão entre nós e Deus. Tem que fugir da aparência do mal. Assim como Jó era um homem íntegro na presença do Senhor, que fugia da aparência do mal. Louvado seja Deus. Assim temos que ser nós também na presença do Senhor. Procurar fugir da aparência do mal.
porque tudo que é bom, aleluia, para a carne, aleluia, louvado seja Deus, louvado o Espírito Santo, produz o que, irmão? Morte e condenação. Porque, aleluia, Satanás ele vem lançando as concupiscências sobre a nossa cabeça, para querer engodar o nosso sentimento, aleluia, louvado seja Deus, para produzir a morte. Que morte? Morte espiritual e a morte física. Porque se você morre espiritualmente, Satanás vem e lança uma enfermidade no teu corpo, e você também morre fisicamente, e Satanás vem buscar a tua alma. Louvado seja Deus. E é dessa maneira, por isso que nós temos que cada dia nos arrepender. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos convencer, para que nós possamos receber a libertação. E essas pessoas que andam, aleluia, louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Aí, glória a Deus, propagando a lascívia, a prostituição, propagando, glória a Deus, aleluia, as coisas terríveis. A Bíblia relata para nós que os tais não têm o Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas onde é que está escrito isso? Se não me engano, Judas, versículo 19. Está escrito isso. Aleluia, louvado seja que aquele que traz a prostituição, a lascívia, não tem o Espírito Santo. Louvado é o Espírito de Deus. E nós vemos, irmãos, aleluia, que a porta ainda continua sendo estreita. Tanto é que Jesus Cristo ele fala ali que a porta é estreita e são poucos os que entram por ela. Se você vê essas igrejas, irmão, porta larga, que fala para você, louvado seja, que você pode fazer tudo que não tem nada a ver, fuja. Fuja desesperado. Escape hoje pela tua vida, porque pode ser que amanhã você não ache uma nova oportunidade. Louvado seja Deus. Pode ser que no dia do amanhã você não encontre uma nova oportunidade. Escape pela tua vida, essa é a palavra que Deus deixa para você na tarde de hoje. Escape pela tua vida. Porque enquanto você estiver vivo, há uma esperança de você se arrepender. Enquanto você estiver vivo, ainda há uma esperança de sua alma ser salva. Mas depende de você, a decisão final está em tuas mãos. O homem, quando morre, ele só leva uma coisa, suas obras. Tudo aquilo que você praticou vai te condenar ou vai te salvar, meu irmão. Se você praticou a iniquidade, pode ter certeza que a iniquidade, os pecados, ele vai te condenar. Mas se você amou e praticou a justiça de Deus e andou na verdade de Cristo, que é a palavra de Deus, pode ter certeza que a palavra ela vai te salvar naquele dia. Porque não estamos mais debaixo da servidão, da lei do pecado, mas estamos debaixo da graça de Deus. Muitas pessoas, irmão, não compreendem que a graça de Deus, louvado seja Deus, ela é difícil, ela não é fácil a gente servir, não, a Deus. Se nós olhar realmente, nós temos que ter muita prudência. Temos que guardar, louvado seja nosso corpo, alma e espírito, para não ser contaminado. Porque a cada dia que nós vivemos na terra, estamos sujeitos a ser tentados, estamos sujeitos às concupiscências, estamos sujeitos às perseguições, estamos sujeitos às coisas terríveis. E nós temos que estar com muita prudência e vigilância, andando e vigiando, para que nós não venhamos a cair em tentação. Essa é a palavra de Deus, a qual Deus deixa para nós orar e vigiar, para que não caia em tentação. Louvado seja Deus. Tanto é que Jesus ele fala para nós, através do seu apóstolo Paulo, orai sem cessar, a qual Paulo escreve ali na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, não me lembro o versículo se é 17, eu não me lembro, mas está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, irmãos, ali no finalzinho dos versículos ali. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, não rejeitei as profecias. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Por isso, irmão, nós temos que fugir dos pecados, parar com as práticas de iniquidade. Amém? Louvado seja Deus, fugir de tudo aquilo que contamina o homem, que contamina a mulher. Fugir de tudo aquilo, louvado seja Deus, que não provém do Espírito Santo. Fugir de tudo aquilo, louvado seja Deus, que é ilícito aos santos olhos do Senhor. Porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre os bons e os maus, segundo a palavra de Deus. Aleluia, louvado é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, fuja do pecado. Aleluia, louvado. O Senhor ele deixa as doutrinas santas ser seguido. Quantos cristãos de muitas e muitas igrejas espalhadas em todo o Brasil e em toda a terra, que estão caminhando com Bíblia debaixo dos braços, caminhando rumo à condenação, à perdição eterna ao Hades, porque não tem a cautela, não tem, glória a Deus, aleluia, o discernimento de olhar
orar, louvado seja Deus, e andar em verdade, em espírito, em sinceridade diante do Senhor. Aleluia. Nós temos, irmãos, que ter prudência. Nós temos que nos apartar de tudo aquilo que contamina o homem. Saber, louvado seja Deus, que há lugares que nós não podemos estar mais. Porque a palavra de Deus nos diz para nós, no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito para nós. Está aí a praia, a piscina, as festas mundanas. Está aí as festas de nossa família, onde tem bebida, onde tem prostituições, onde tem pessoas andando quase nuas, com essas roupas decotadas, roupa que propaga a lascívia. Mas esses lugares não nos convém mais ir para nós. Louvado seja Deus. A tua família agora é Cristo Jesus. Jesus não veio, glória a Deus, aleluia, louvado-se, para trazer união a ninguém, mas Jesus veio para trazer a espada. O que é a espada? A palavra. Louvado seja Deus. Se a tua família está no erro, pregue a palavra. Se não aceitar, aleluia, o problema é deles e Deus. Você pregou a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se há parte dos tais, porque tua família é Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Temos que andar na diferença, porque a Bíblia diz: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Quantas pessoas, irmão, que diz que serve a Deus, está aí, aleluia, louvado, sentado em rodas escarnecedores, roda onde tem bebida, roda onde tem, glória a Deus, palavras de gírias, palavrões e coisas terríveis, que somente o falar é torpe. Louvado seja Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma nos misturar, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma estar no meio dos escarnecedores. Nós não podemos estar onde tem bebida alcoólica, onde tem prostituições, onde tem essas músicas profanas. Esses demônios do funk com essas músicas mundanas, propagando o sexo, propagando as coisas terríveis, as orgias, propagando as drogas. Louvado, isso é tudo demônio cantando na boca desses homens. E muitos aí sem discernimento, ouvindo essas músicas, alimentando a sua carne, trazendo para dentro da sua carne morte, suicídio, depressão, coisas terríveis, prostituições, adultério, trazendo o crime, trazendo as drogas para dentro da sua casa. Quantas pessoas que ouvem essas músicas é tudo oprimido por Satanás, oprimido que não tem paz de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque as legiões e legiões entram via onda sonora dessas músicas mundanas. Louvados, e traz as opressões, traz as terríveis legiões para a destruição das vidas, para a destruição, até mesmo dos matrimônios, para a destruição, louvado seja Deus, da vida do homem e da mulher, porque Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E quantos crentes sendo enganados, louvado seja Deus. Quantos cristãos sendo enganados, também louvado seja Deus. Quantos crentes com essas músicas de funk no celular, quantos, aleluia, homens, louvado seja Deus, no WhatsApp conversando com mulheres que são casadas, mulher, louvado é o Espírito Santo. Não é dessa maneira, meus irmãos. Louvado seja Deus. Cuidado. Satanás não está brincando. Examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Cuidado com as tuas ações, meu irmão, minha irmã jovem e ouvinte da palavra de Deus. Internauta, louvado seja Deus. Naquele dia condenar pode te salvar. Escape pela tua vida hoje. Escape pela tua vida hoje, porque Jesus Cristo é paz, vida e vida com abundância. Renunciar o pecado, renunciar a prostituição, a bebedice, o homossexualismo, o lesbianismo e tudo aquilo que foge do natural que Deus criou. Que Deus criou perfeito e Satanás veio com a sua mão e quis contaminar o homem e a mulher, trazendo a loucção. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas escape pela tua vida hoje, se arrependa. Se arrependa enquanto é tempo. Não deixe essas palavras entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se arrependa e escape pela tua vida. Porque eu também sou um jovem, tenho 23 anos. Pratiquei e fiz tudo que era errado, mas escapei pela minha vida e sirvo a Deus. Com muito orgulho sou cristão. Louvado seja Deus. Não sigo religião, não sigo placa de igreja, mas sigo Jesus. Louvado seja Deus, porque eu não sou religioso, mas eu sigo a palavra de Deus. Sigo a doutrina que os apóstolos, que Cristo deixou para nós. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Saia do pecado, porque o pecado ele faz divisão entre o homem e Deus. Aleluia, sai das iniquidades, porque os teus pecados têm feito, aleluia, louvado seja Deus. Deus não ouvia a tua oração.
Busque a presença do Espírito Santo, se arrependa. Aleluia, louvado, entregue os teus caminhos a Deus, confia nele, ele tudo fará. Mas para isso é necessário se arrepender, ter sinceridade no coração, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda do Espírito Santo de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Tem que pedir no nome de Jesus a libertação das prostituições e de tudo quanto contamina o homem e contamina a mulher. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Se aparte, meus irmãos, se aparte enquanto é tempo dessas coisas terríveis. Se aparte, glória a Deus, do Facebook que tem destruído o casamento de pessoas. Ó, mulheres casadas que ficam aí, louvadas, postando essas fotos sensuais. E muitos homens cobiçando, aleluia, louvadas, as mulheres curtindo a foto aí e até mesmo chamando no privado. Aleluia, fazendo as mulheres, fazendo os homens ter pensamentos ilícitos. Você, minha irmã, que fica postando essas fotos, você vai para o inferno e vai fazer muitos ir junto com você. Não importa se você é crente de 50 anos de igreja, de 10 anos, 2 dias, 1 ano. Você tem que se comportar na conduta de cristã. Desfaça desses Facebook mundano aí. Desfaça desses WhatsApp, meus irmãos, que só propaga, louvado seja Deus, fofoca, corrupções. Só propaga, glória a Deus, aleluia, prostituições, adultérios e coisas semelhantes a essa. Desfaça disso aí. Desfaça desses Instagram também. Desfaça. Sai um pouco do YouTube. Vai ler a palavra de Deus. Vai ler a Bíblia Sagrada. Porque o Facebook, se você olhar, louvado seja, é uma televisão tanto quanto uma televisão de tubo, ou uma televisão, aleluia, louvado seja Deus, de LCD, ou não sei que televisão que tem hoje em dia mais. Mas ele é uma televisão também, o YouTube. Porque se você olhar, você está vendo as imagens, louvado seja Deus. Tanto é que eu gravo por áudio. Por que eu gravo por áudio? Porque você está ouvindo, você não está vendo o meu rosto. Você está ouvindo a mensagem de Deus. Porque a Bíblia diz, aleluia, louvado seja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Tanto é como o saudoso missionário Davi Miranda estava vivo, ele pregava via onda sonora, não pregava por televisão, pregava via rádio. E Deus curava através das ondas sonoras. Se você estiver enfermo nessa hora e crê, o Senhor ele pode te curar aí agora. Em nome de Jesus Cristo, sai enfermidade, sai em nome de Jesus. Se crê, em nome, se tiver fé, sinceridade para receber a cura, já recebeu aí pela minha fé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu dou ordem agora a todo esse espírito de enfermidade. Sai dessa vida, sai desse coração. Sai! Em nome de Jesus. Se tiver fé, meu irmão, pode receber a cura. Em nome de Jesus Cristo. É dessa maneira, meus irmãos. Guarde bem essa palavra nas tábuas do teu coração. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo é amor, mas também é justiça. Jesus Cristo é amor, mas Ele é fogo consumidor. Fuja da aparência de Satanás. Fuja das igrejas porta larga que permite coisas terríveis, que permite fornicações e pessoas cantar na igreja no coral, que permite pessoas estar na praia e cantando no coral da igreja. Fuja, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Louvado seja Deus. Escape pela tua vida enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo está voltando na face da terra. Deus vos bendiga, amada igreja. Guardai bem as palavras em vossos corações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas nesta noite. Já nesse início de noite. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Não seja você, meu irmão, uma pessoa que rejeita a palavra de Deus. Mas seja você uma pessoa que anda em verdade e em sinceridade. Que anda, glória a Deus, aleluia, na verdade, não na verdade de homens, mas na verdade de Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra nas tábuas do teu coração. Aleluias. E aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo possa expressar melhor em cada coração. Vamos ouvir este hino e na sequência estarei encerrando. Amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus. Já se pode notar que está pra chegar.
paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos despede sou eu mesmo, evangelista Wellington Leal. Meus irmãos, recebam agora a doce paz de nosso Senhor Jesus. Aleluia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Quem pode dizer amém? Vamos despedir. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor. Que a paz esteja com todos vocês. Quem pode dizer amém? Deus vos bendiga, amada igreja. A paz do Senhor.